Estamos de volta com mais um vídeo e o vídeo mais especial desse canal, porque eu estou gravidinha. Bom, estou aí no primeiro trimestre e gravar esse vídeo tá sendo muito especial para mim, porque sempre foi um grande sonho e eu quero compartilhar com vocês como que foi a minha jornada até aqui, até realizar este sonho. E principalmente, como foi essa minha fase de espera, porque eu sou casada há 9 anos e durante esses 9 anos eu sempre desejei ser mãe e muitas pessoas até se questionavam se eu queria, se eu não queria, se eu tinha dificuldade de engravidar, e a verdade é que eu não sabia se eu tinha dificuldade ou não, porque eu não tentava. Mas sempre houve um desejo muito forte no nosso coração de construir uma família, de ter filhos, mas eu sempre quis ser uma mãe presente. E eu casei muito jovem, eu casei com 20 anos, e no primeiro ano de casado eu fazia faculdade, à noite eu trabalhava de dia, minha rotina era muito corrida e nós não tínhamos dentro daquela rotina a mínima possibilidade de pensar em ter um filho, porque o meu desejo era de que eu pudesse cuidar, de que eu pudesse de verdade educar, estar próxima. Eu nunca pensei, nunca desejei, mas Deus é quem sabe os planos que ele tem para mim, mas eu nunca desejei ser mãe integral, né? Abrir mão totalmente da minha carreira, da minha profissão e ficar 100% como mãe, como dona de casa. Nunca foi um desejo do meu coração, mas a realidade que eu tinha, que era de sair de casa 8, 7, 8 da manhã e voltar quando eu fazia a faculdade 11h30, e depois que eu terminei a faculdade, chegava em casa 8, 9 horas, aí depois comecei a pós-graduação, então eu passava o sábado inteiro fora. Dentro daquele período nosso de preparação, não havia a mínima possibilidade. E não só isso, nós também não queríamos naquele período, porque havia um tempo de edificação do nosso casamento, onde nós estávamos nos conhecendo melhor, crescendo emocionalmente, crescendo como casal, construindo a nossa estrutura emocional, que eu acho extremamente importante para ter filhos, que tenha essa base, essa estrutura emocional. E como recém-casados, nós tínhamos ali os nossos desafios de aprender a lidar com a diferença um do outro, crescendo nisso. E também queríamos curtir, queríamos viajar, queríamos passear, queríamos fazer várias coisas juntos, de se curtir mesmo como casal. Então a gente optou por esperar, né, para tentar esse momento quando a gente entendesse que eu, particularmente eu, tivesse mais disponibilidade. Não que eu tenha hoje, mas hoje eu trabalho em casa, eu sou empreendedora, então hoje eu consigo ajustar os meus horários, ter mais flexibilidade, tudo isso ajuda mais e se aproxima mais da vida que eu imaginei como mãe. Mas, gente, como eu sempre falo, a gente tenta planejar para que as coisas saiam da melhor forma possível, e isso é muito nobre da parte de qualquer pessoa, de que haja planejamento. A própria palavra de Deus fala sobre isso, né? É importante, antes de você sair fazendo qualquer coisa, você planejar para ver se você consegue dar conta, para ver se você vai conseguir concluir aquele projeto. Então faz parte da sabedoria esse planejamento, mas a verdade é que a maior parte das coisas não estão no nosso controle. Então, apesar de eu ter a certeza de que esse foi o momento certo, ainda assim não estava no meu controle. E aqui é o primeiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo, porque talvez você seja uma tentante que não está conseguindo engravidar, um mês, 2 meses, um ano, 10 anos, e a verdade é que isso não está no teu controle. E mesmo você que não desejou e por acaso engravidou de repente, e sentia que quando engravidou também não era aquele momento, eu não queria ter engravidado agora, eu ainda não era casada, ou eu era casada recentemente,
também tem coisas que não estão no nosso controle. E da mesma forma que quando um filho, né, ele vem para uma família, ele pode iniciar ali através desse período, se os pais tiverem maturidade emocional, vocês podem pegar aquele momento e transformar uma história linda. Eu conheço casais que não planejavam e que conseguiram ali ressignificar essa história. Eu falo muito sobre isso, sobre a gente dar um novo sentido àquele acontecimento inesperado. E também tem pessoas que estão nessa tentativa, não conseguem, e você também pode trazer um novo significado para essa história. E dentro dessa minha espera, porque era uma espera, e até certo momento foi uma espera tranquila. Eu não me sentia ansiosa, mas eu me sentia muito pressionada, muito cobrada pela família, pela sociedade. Nossa, tantos anos casados, vocês não têm filho? Aquelas piadinhas que as pessoas soltam. E nós somos bem assim, nós estávamos muito unidos em relação a isso, nós tínhamos certeza do que a gente queria, do porquê estávamos esperando. E a gente era muito feliz também. Isso que eu acho importante parar e pensar, porque muitas pessoas acreditam que casais que não têm filhos, nossa, tadinho, eles não têm filhos. Mesmo quando há um desejo no coração do casal, nossa, coitados, eles não têm filhos. Gente, casais que não têm filhos, eles não são coitados. Eles são felizes. Eles às vezes gostariam de ter, não conseguiram, pelo menos naquele momento não. Mas isso não quer dizer que eles não são felizes. Eu conheço vários casais que não têm filhos que são muito felizes. Então, isso aqui é um ponto que eu queria também compartilhar com vocês. Não olhem para quem não tem filho como alguém, ai, coitadinhos, ainda não tem filho. Não, né? Eles estão vivendo a vida deles. E isso que eu acho muito importante, porque chegou um dado momento que as minhas amigas que eram casadas começaram todas a terem filhos. E a minha história é uma história diferente da história delas. E se eu tivesse cedido à pressão de, ai, tá todo mundo tendo filho, eu preciso ter, eu não teria me preparado e não teria recebido tão bem como recebi essa notícia neste momento. E assim, nós estávamos super tranquilos, porque se acontecesse antes também ia ser muito bem-vindo, mas a gente hoje tem métodos, né, contraceptivos para se prevenir, então dentro da nossa realidade a gente poderia planejar como foi que aconteceu. Mas eu queria trazer esse ponto, né, de que a gente precisa parar com esse olhar de que quem não tem filho não é uma família completa, não é uma família feliz, e isso não é uma verdade. E o mais interessante de tudo isso é que muitas pessoas me questionavam, nossa, você não tem filho, você não quer ter filho? Aí não vai ter mais, tá demorando demais. Mas a verdade é que eu estava numa preparação gigantesca para isso há muito tempo. Então, quando eu comecei a desejar, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi parar de mexer no cabelo, porque eu não queria mais ter química no meu corpo, porque eu já queria deixar meu corpo livre de toda e qualquer química para preparar o meu corpo para esse tempo. A minha alimentação, eu lembro de ir buscar uma nutricionista, olha, eu quero engravidar, então eu quero. E quer engravidar quando? Ah, esse ano, mas. Ano que vem, mas eu já quero limpar o meu organismo, né? Eu acreditava que poderia ser benéfico. Então, alimentação, aí eu comecei a perder alguns quilos, porque eu queria engravidar um pouquinho abaixo do meu peso e tudo mais. Comecei a me preparar estudando sobre o assunto, né? Já tem tudo a ver com o meu trabalho, mas eu queria estudar um pouco mais sobre isso, entender mais sobre como é esse mundo, né? Como que seria. Comecei a pensar como que eu iria depois que eu tivesse os meus filhos, como que eu iria alfabetizá-los, se eles iam estudar homeschooling, se eles iam estudar fora, o que eu queria para essa história, se eu ia contar com uma rede de apoio ou não, se eu queria uma rede de apoio ou não, e até que ponto eu queria, né? Porque eu queria ter certeza de que eu ia estar junto, perto. E sim, gente, para mim ainda é muito novo, eu não sei o que vai acontecer quando tiver aqui eu compartilho, estiver acontecendo, eu vou trazer aqui para vocês, mas a verdade é que eu comecei a me planejar, me preparar, pensar na casa, mudamos de bairro, pensar em várias coisas que seriam importantes de preparação para isso. E também o casamento, tinham questões no nosso casamento
que eu conversava com meu esposo, nós precisamos resolver isso, né? E aqui é um outro ponto, né? Muitas pessoas perguntam, mas qual é o momento certo para ter filhos? Qual é o momento certo? Gente, essa resposta ela não existe, o momento certo, porque como eu falei, existe o que é o certo para cada família. Eu conheço casais que, desde que casaram, nunca se preveniram porque já queriam engravidar logo e que são muito felizes com isso. Tem casais que demoraram 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, 6 anos, 5 anos, não existe um momento certo. Mas existe um momento talvez que seja mais propício. E eu diria que esse momento é quando o casal está emocionalmente preparado para isso. Quando o casamento está saudável. Quando o casal consegue dialogar. Quando o casal consegue, perfeito nunca estaremos, mas o casal consegue respeitar a diferença um do outro, e quando acontece algum desentendimento, eles conseguem sentar, conversar de uma forma natural, normal, sem agressão, sem xingamentos. Então isso seria talvez, né, se a gente pudesse dizer um momento certo para ter filhos. O momento em que você percebe que a tua relação está cada vez mais saudável. Eu não acredito que uma relação peça filhos, porque se uma relação ela é boa, ela é saudável, ela não vai pedir filhos. A impressão que eu tenho é que quando as pessoas falam assim, nossa, o casamento pede filhos, é que o casamento não tá bom, o casamento tá borocochô, e então vamos atrás de um filho para tentar resolver isso aqui. Eu não acredito nisso, vou gravar um vídeo depois só sobre isso. Mas eu acredito que uma relação saudável vai desejar multiplicar aquele amor através de uma outra vida. E isso é muito importante e sempre foi algo muito sério para mim. Eu sempre parei e pensei, eu vou construir uma vida. E mais do que isso, eu vou edificar uma família. E é bem interessante, porque quando eu penso sobre isso, né? Eu tô de 9 semanas, completou 9 semanas hoje. Eu penso sobre isso, que eu não tô carregando uma vida, eu tô carregando uma família no meu útero. Porque essa pessoa, seja ela mulher ou homem, eu ainda não sei, vai construir a sua família, vai ter os seus filhos, vão ter os seus netos, vão ter os seus bisnetos. Então é toda uma geração, e isso é muito sério, que vai ser multiplicada. E quando eu fiz essa preparação, eu pensei também, por exemplo, eu tinha um emprego que ele era muito tóxico, que eu me sentia estressado o tempo todo, e como terapeuta eu já sabia que o bebê sente tudo que a mãe sente, e se eu estivesse grávida naquele ambiente, eu sabia que seriam 9 meses de muito estresse. E a última coisa que eu queria era estar preocupada com questões fúteis enquanto eu estou construindo uma família dentro do meu útero. Então, acho que se eu pudesse falar do momento certo, é quando o casal está mais saudável possível. O que não é uma desculpa para não ter filhos. Então a gente não tá bem, não vamos ter filho. Não. Você deve sim buscar ajuda para ter uma relação saudável, porque é importante que você esteja bem, porque se você está numa relação que não é saudável, ela prejudica você. E quando você estiver edificado, você vai sentir mais à vontade, mais em paz para multiplicar. E é isso. Nas próximas semanas eu venho compartilhando, eu não sei se eu vou trazer muito sobre isso aqui, vai depender de quanto eu me sentir à vontade para falar sobre isso. Já tem várias experiências para compartilhar. Vai depender se vocês gostam desse tipo de assunto, desse mundo da maternidade que é super novo para mim. Inclusive, eu já tô aqui, vou mostrar para vocês. Maternidade sem culpa, já tô iniciando um livro sobre isso. Já tô estudando sobre o assunto, tô buscando cursos para estudar sobre esse assunto, porque era algo que eu queria deixar mais fresquinho para o momento que eu estou vivendo. Mas eu vou compartilhar conforme eu for sentindo, conforme vocês forem pedindo, tá bom? Meus amores, é isso. Fiquem com Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, escreve aqui nos comentários que tipo de conteúdo você quer que eu fale sobre maternidade ou sobre outros assuntos, sobre o mundo de mães, né? Vamos aprender. Eu tenho muito que aprender também sobre isso. E já manda esse vídeo para alguém, curte ele, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Eu sou psicanalista, sou especialista em inteligência emocional,
apaixonada por autoconhecimento, apaixonada por indicar livros, filmes sobre esse mundo. Então vai ser um prazer ter você aqui e também lá no meu Instagram, tá bom? É só me seguir. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!